De um modo geral, o ser humano ele está perdendo muito da conexão com o outro e acaba se conectando muito através das máquinas. E aí não está sendo só através, mas está sendo com as máquinas. Então, existe uma perda de confiança no ser humano. E aí então eu vou e confio numa máquina, né? Eu tenho um medo de ser julgado por outro ser humano e vou falar tudo para ele? Não, vou falar com uma máquina. Aí eu não estou passando uma vergonha. Eu acho que são muitos elementos que fazem com que a pessoa entregue a mente dela para uma inteligência artificial. É muito interessante isso, porque assim, existe um conteúdo que está disponível na internet, por exemplo, e a IA, a inteligência artificial, ela se apropria desse conteúdo para gerar um conteúdo especificamente para você. Agora tem um ponto que é o seguinte, a inteligência artificial acho que ainda vai avançar muito e o que ela não vai conseguir chegar são nesses pontos que a Gabi colocou. Então você não vai ter vínculo, você não tem alguém que se preocupa com você, você não tem alguém, né, que está olhando no seu olho e entendendo a sua dor como um outro ser humano vai entender. Agora, um ponto que a inteligência artificial hoje se utiliza é que ela meio que utiliza a ideia que você levou para ela, se apoia naquilo e gera uma resposta. Porque ela faz uma análise textual. Então, à medida que ela avalia o que você colocou, ela começa a te responder, ela começa a te devolver um conteúdo a partir do que você disse. Sabe aquelas pessoas que não têm muita ideia sobre as coisas e sempre concorda com tudo que você fala? Quando você vai e leva uma situação para um profissional especializado, um psicólogo, ele vai te ajudar a pensar. Ele vai trazer contrapontos, ele vai ouvir a sua história, a partir da sua história ele vai montar em diferentes sessões um grande quebra-cabeças para que você consiga entender o teu funcionamento, você consiga avaliar e é você que vai chegando às suas conclusões. A inteligência artificial ela não tem condição de fazer isso. Ela até pode, de um jeito artificial, é uma inteligência artificial, trazer um contraponto. Não vou dizer que ela não vai trazer, mas aquilo é muito mecânico. À medida que você responde aquela pergunta, ela continua concordando com você, falando mais do que você já está dizendo, expandindo de repente com até mais conhecimento, mais informação, essa ideia principal que você trouxe. Muito dificilmente uma inteligência artificial vai te contradizer. Ela vai trazer mais elementos dentro daquilo que você está trazendo. Eu tenho na IA uma resposta na hora que eu chegar e fizer uma pergunta para ela. Eu não preciso marcar uma consulta, eu não preciso entrar online, eu não preciso ir até um consultório, não preciso pagar uma consulta. A IA é grátis. Eu vou lá, digito o que eu quero, digito o meu problemão e ela vai me dar a resposta dela. De graça, sem julgamento. Aliás, algumas, né, a gente não precisa nem digitar. Agora já tem um reconhecimento de voz. Então você dita um texto para ela. E aí você digita, você aperta um Enter lá e foi. Então você dialoga. Pode parecer que realmente ela está conseguindo te ajudar, de ter esse sentimento de atenção, né? Mas é um robô sem sentimentos. Então é só uma maquiagem de que você tem alguém te ouvindo, mas você não tem essa atividade com outro ser humano, que vai me desapontar, que não vai concordar comigo, que eu vou ter que ter paciência, que é uma pessoa diferente de mim. Então, né, a gente se relacionar com o outro, embora seja parte fundamental da existência do ser humano, dá trabalho. Dá trabalho ter amigo, dá trabalho ter colega de trabalho, dá trabalho ser casado, dá trabalho ter filho, qualquer relação interpessoal tem, né, o seu peso, tem a sua consequência. Agora, mais uma vez, somos seres sociais. Um termo técnico que é assim, mecanismos de defesa, nós temos vários. Então, quando a gente vai para a terapia, eles estão ali, eles estão se movimentando. Um terapeuta, ele vai, aos poucos, reconhecendo quais são os mecanismos de defesa que eu utilizo. Quer ver um muito básico assim? Você fazer piada de alguma situação sempre. Uma situação séria, né? Numa situação séria. Então, essa piada, eu sempre jogo uma piadinha sobre um assunto
Isso diz alguma coisa, o terapeuta está esperto Tá com ligado. relação a isso. Em algum momento, essa informação que não foi dita, mas foi apreendida por ele, vai entrar nesse grande quebra-cabeça que eu estou falando aqui, que o terapeuta vai montando. É um exemplo. A IA não tem condição de avaliar isso. Às vezes, do jeito que a pessoa coloca, fala de uma situação, o terapeuta acolhe, mas não aprofunda, porque ele percebeu que a pessoa não está pronta para falar daquele assunto. A pessoa pode, estou falando de um caso extremo, mas já vi acontecendo. A pessoa dissocia, porque é muito complexo. Aquilo estava muito protegido no inconsciente dela, ela soltou aquela informação e ela simplesmente passa por um esquecimento momentâneo. Ela chega numa situação muito complexa. O terapeuta experiente, que está te ouvindo, que te conhece, ele vai entender como ir chegando nessa situação. Quando um abuso sexual ali na infância, a gente está falando de situações que são feridas muito profundas. O terapeuta vai ter um manejo. A IA vai te responder nua e crua o que você perguntou. E aquilo pode ser um conteúdo muito forte para você lidar. A esposa te persegue, mas teu colega de trabalho que persegue também, teu amigo está te perseguindo. O terapeuta vai entendendo que você tem um problema ali, né, Gabi? Agora, a inteligência artificial, mais uma vez, vai responder o que você perguntou, não vai caber uma análise mais aprofundada. Existe um termo, a gente já usou muito aqui, eu sei que o Dr. César gosta muito do termo, que é a psicoeducação. Então, eu entender conceitos da psicologia e aplicá-los para a minha vida. Eu acredito que a IA pode ajudar nesse sentido. A gente estava conversando isso. Então, eu posso perguntar para a IA, olha, o que são emoções e qual a diferença entre emoções e sentimentos? Ela vai conseguir me dar uma resposta consistente. E isso pode me ajudar. Por que as pessoas, quando estão muito nervosas, não conseguem pensar direito? A IA vai conseguir te dar uma resposta um pouco mais técnica. Então, como uma ferramenta, até como psicoeducação, eu vejo que tem algumas possibilidades. Agora, entregar o seu problema, entregar as suas dúvidas, entregar as suas questões e achar que você está fazendo uma terapia, que é o grande ponto.